Dado, né, a Romanos, nós iniciamos semana passada e a gente vai ler do capítulo 1, versículo 8 ao 17. Senhor Jesus. Amém. Amém. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos, por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Senhor Jesus, Senhor, nós não temos nenhuma justiça em nós. Senhor, de nós mesmos nós não somos nada. Senhor, mas em Ti, Senhor, nós somos justos, porque nós cremos em Ti, porque temos o justo em nós. Senhor, Tu és justo, Tu és santo, Senhor, Tu és puro e Tu vives dentro de nós. Senhor, e por isso nós podemos proclamar hoje que somos filhos de Deus. Senhor Jesus, Senhor, também te pedimos, Senhor, vem nos perdoar. Senhor, vem nos tornar limpos e puros. Senhor, vem, Senhor, nos lavar completamente. Senhor, para que possamos ser canais, Senhor, para falar a tua palavra. Senhor, canais também para ouvir a tua palavra. Senhor, vem ser conosco. Senhor, esta noite, Senhor, também esse início de semana. Senhor, vem ser conosco. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Aqui no versículo 8, ele começa assim: primeiramente, né, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós outros. Semana passada, né, Paulo falou aqui, né, no versículo 7, quando ele diz assim: a todos os amados de Deus. Né? Então, Paulo ele começa do versículo 1 até o 7, né, ele vem dizendo a introdução, né, falando de muitas coisas, mas quando ele começa a falar, né, antes ele começa no 7, né, dizendo assim: a todos os amados de Deus. Porque de fato nós somos esses amados de Deus. Né? Deus nos ama e isso é maravilhoso. Isso é grandioso demais. Né? Então ele vem dizendo isso, né? E no versículo 8 ele diz assim: primeiramente, quando ele começa a falar, a primeira coisa, né, dou graças a meu Deus, né, por vós. Então, ele está aqui dando graças a Deus pelos irmãos. Ele está dando graças a Deus por nós, por cada um de nós. Né? Nós estamos incluídos aqui. E é quando Paulo fala aos romanos, né, que tem a vida de Deus, né, ele está falando a todos os santos que têm a vida de Deus. Né? E essa deve ser também, né, a nossa visão. Né? Nós temos que ver que todos os irmãos são os amados de Deus.
né? E aí nós temos que dar graças a Deus por vós, né? Por cada um de vós, né? Senhor Jesus, né? Nós valemos tanto, né? Que o Filho de Deus morreu em nosso lugar, né? Essa é a quantidade que Deus vê, assim, Deus vê o valor de cada um de nós, né? A vida de seu Filho, né? Jesus morreu no lugar de cada um de nós. Então, nós somos muito preciosos aos olhos de Deus, né? Então, nós, né, como irmãos, né, devemos ver como Deus vê. Senhor Jesus, né? Aqui em Sapé, graças a Deus, não tem tantos problemas, né? Mas se tivermos algum problema, nós temos que nos voltarmos a Deus para nos voltarmos àquele irmão, né, ou irmã, e ver que de fato cada um de nós, né, somos filhos de Deus. E nós temos esse valor, né, Senhor Jesus, que Deus atribuiu a cada um de nós, né, Senhor Jesus. E ele diz assim, no versículo 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Logo no início ele diz assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Essa palavra servir, né? Vamos ver, Mateus, Maria, vê aí na outra versão. Tu coloca primeiro essa versão, aí depois a gente vê a outra vez. Senhor Jesus. Mateus, ele diz assim, então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto, né? Essa palavra culto, né, é essa mesma palavra que Paulo usa para serviço, né? A gente vê na outra versão, Maria, coloca agora para te dar uma olhadinha, que ela traduz dessa maneira, Senhor Jesus. Ele diz assim, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, quando Paulo diz assim, porque Deus é quem sirvo no meu espírito, está dizendo, ele não só está servindo, mas ele está dando culto a Deus. Ele está adorando a Deus, é um serviço em adoração. É um serviço que, ao mesmo tempo, serve e adora a Deus, né? Então, esse deve ser o nosso serviço também, um serviço de adoração, né? Um serviço em adoração. Em Lucas, capítulo 2, 37, nessa mesma versão, Maria. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele diz assim... E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e orações de noite e de dia. Então, essa mesma palavra que ele usa aqui em servir. Vê, Maria, a nossa versão. E que era viúva de 84 anos, esta não deixava o templo, mas adorava, né? Noite e dia em jejum e oração. Então, essa mesma palavra, né? A gente vê que alguns irmãos, quando foram traduzir, eles usaram a palavra, alguns usaram adorava e outros servir. Então, Paulo, do mesmo jeito, essa mesma palavra que ele usa aqui, quando ele diz, a Deus é quem sirvo em meu espírito. Então, a Deus é quem adoro em meu espírito. Então é uma adoração, né? É um serviço em adoração, né? Senhor Jesus. Então esse deve ser também o nosso serviço, né? Quando nós servimos a Deus, nós devemos servir em adoração, né? Senhor Jesus, adorando a Deus e servindo, né, ao mesmo tempo, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, porque Deus é quem sirvo, né? Versículo, voltando, Maria, 1 Coríntios, Romanos, já estava tão ligado em 1 Coríntios, né, que a gente viu tanto, graças a Deus, né, estava ainda em 1 Coríntios, mas Romanos, capítulo 1, o 9, né, diz assim, porque Deus é quem sirvo em meu espírito. Então ele diz assim, a quem sirvo, né, eu adoro onde? Em meu espírito.
a gente vê que aqui a Bíblia ela nos mostra em meu espírito, esse espírito aqui é minúsculo. Então esse espírito não está se referindo ao Espírito de Deus, mas o Espírito de Paulo, né? Senhor Jesus. Então é um espírito agora regenerado, né? Um novo espírito, um novo homem, né? Então nós também temos que servir a Deus em nosso espírito, com Deus em nosso espírito. Romanos, agora no capítulo 8, versículo 16. Ele diz assim, a gente vê aqui os dois espíritos, né? Diz assim, amém? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, né, mesclado, né, misturado ao nosso Espírito, é que vai fazer essa nova criatura que nós tantos falamos, né? A salvação de Deus consiste nisso, no Espírito de Deus sendo misturado ao nosso Espírito. Então, hoje, né, nós podemos dizer isso, Deus a quem adoro, né, eu sirvo em meu espírito, né, porque agora eu posso servir a Deus no meu espírito, né, porque o Espírito de Deus agora ele está misturado com o meu espírito, né, e para recebermos o Espírito nós sabemos, né, é só a gente chamar, né, Deus para vir morar em nós. Então o Espírito de Deus vem e habita, né, se mistura com o nosso espírito. E aí nós nos tornamos uma nova criatura e aí nós podemos adorar e servir a Deus em nosso espírito. Senhor Jesus, versículo 10. Senhor Jesus, diz assim, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Eu peguei só essa questão que ele fala assim, né? Em toda a minha oração, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, né? Irmãos, nós temos que perceber que nada está em nossas mãos. Nós não temos assim condições, né, de fazer alguma coisa sem o nosso Deus. Tudo é baseado naquilo que Deus quer, né? E por isso nós devemos orar, né? Senhor, vai adiante, né? Senhor Jesus, né? A gente sempre ora, né? Quando vai fazer alguma coisa, mas a gente é acostumado a tanto fazer algo que você acaba às vezes esquecendo e aí não coloca o Senhor adiante das coisas, né? Eu tenho às vezes muito receio de questão de viagem, né? E eu não confio em mim mesmo, graças a Deus nisso, né? E todas as vezes que nós vamos viajar, né, apesar de que ontem, né, tão perto aí, né, lembrando agora, eu não orei, né? A gente foi daqui para Sobrado, né? Eu não orei. Mas o que a gente tem que fazer é entregar nossas vidas ao Senhor, né? Então, quando eu vou viajar, geralmente a gente, Senhor, vai adiante desse carro, né? Senhor, veja os carros que também estão vindo, né? Veja as pessoas que estão dirigindo. Eu estou me referindo a essa questão de viagem, né? Porque é algo assim perigoso, né? E é algo que eu geralmente faço, o que eu lembrei agora. Porque, como eu disse ao início, tem coisas que você faz tanto que acaba você não colocando aquilo nas mãos de Deus. Mas o que nós temos que fazer é tudo que a gente for fazer, colocar nas mãos de Deus, né? Porque todas as coisas dependem da vontade de Deus, né? Senhor Jesus, né? E nós conhecemos esse versículo, mas eu vou ler, né, com os irmãos, é Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15. Tiago 4, diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso
ou aquilo. Né? Isso aqui é maravilhoso. Né? Nós não podemos fazer nada. Né? Quem somos nós? Neblina, somos uma neblina. Né? Então, o que a gente tem que fazer é: Senhor, vai adiante. Senhor, se tu quiseres. Né? Senhor, veja tal coisa. Né? Veja tal viagem. Né? Senhor, veja tal empreendimento. Né? Senhor Jesus, colocar tudo nas mãos do nosso Deus. Senhor Jesus. Né? E com a relação ao Paulo, né? Atos capítulo 16. Senhor Jesus. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Ele diz assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido, né, pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Né? E versículos 9 e 10 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Né? Senhor Jesus. Então a gente vê, né, essa questão da vontade de Deus, e quando ele diz assim, né, o versículo 11 de Romanos, ele diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. 12. Isso é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos. Né? O 13, ele diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então a gente vê que essa questão da vontade de Deus, né, até a questão do pregar o evangelho, né, diz aqui claramente, né, a gente viu, ele diz assim: e percorrendo a região fria do Gado, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar o evangelho, né? E depois ele diz assim: ele teve um sonho e aí ele foi mandado para outro lugar. Então tudo depende de Deus. Né? E aqui a gente vê que ele foi impedido também com relação a Roma, né? Para ir a Roma. Não sabemos se foi pelo Espírito Santo, né? Diretamente aqui, ou por pregação, ou como pregação não foi um irmão, né? Que falou uma vez. Disse assim: olha, você não tem que ir a tal lugar porque você vai ser preso, vai ser amarrado. E ele foi, né? Se alguém chegou e falou, uma profecia, né, para ele. Ou se de fato o Senhor moveu, mas nós sabemos, e aqui diz, que ele foi impedido também. Então todas as coisas dependem de nosso Deus. Né? Então nós devemos nos entregar a Ele, né, para que Ele possa fazer a vontade dEle. Senhor Jesus. Versículo 11 e o 12, né? Diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isso é, para que a vossa companhia reciprocamente nos conformemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Então a gente vê aqui que Paulo está querendo estar com os irmãos para reciprocamente, né, ele recebendo e dando, né, e o irmão também recebendo e dando para ele, para ter um crescimento mútuo, né, um crescimento no espírito, né, um crescimento saudável. A gente vê isso em Efésios, capítulo 4, versículo 15 e o 16, Maria. Efésios 4 é um fortalecimento mútuo, um fortalecimento que faz com que cresçamos juntos. Né? Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Né? E de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada membro, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor.
Então, nós só podemos crescer quando nós estivermos juntos, né? Auxiliando um ao outro, né? E diz assim, né? Um auxílio de toda junta, né? Segundo a justa cooperação de cada parte. Então, cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo, né? Senhor Jesus, né? Até essa questão da junta, eu não sei se ele se refere a isso, né? Mas nos ossos, né? Vamos dizer assim, dobradiça, né? Tipo joelho, né? Cotovelo, tem aquele eu vou dizer essa palavra que eu estou achando meu feia, mas eu tenho que falar. Não lembro outra. Uma baba, né? Tem algum nome para isso? Diz aí. O líquido sinovial, isso? A baba, o irmão para Miguel, né? Então, aquilo ali, tem gente que quando aquilo vai se desgastando, né? Vai acabando, né? É uma dor horrível, insuportável, quando começa os ossos, né? Então, aquilo, né, Gáudio? Batendo, né? Isso começa a bater, né? Senhor Jesus. Então, cada parte, irmão, cada órgão, cada coisa, né? Colocada em nosso corpo é importante. Então, do mesmo jeito, no corpo de Cristo. Cada um de nós somos importantes no corpo de Cristo. Né? Cada um de nós temos nossa função. Né? Devemos servir, né? Em adoração, né? Para servir a Deus, né? Para poder crescermos, né? Ele diz assim, ó, segundo a justa cooperação de cada parte. Aí, tendo essa ajuda, essa cooperação, né? A gente vai ter o quê? Vai efetuar o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, né? Em amor. Então, o corpo de Cristo só vai crescer quando cada um de nós começarmos a servir, né? E servir, né? Em adoração. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 14 e o 15. Ele diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, né? Senhor Jesus. Aqui em Romanos, capítulo 11, versículo 13, Paulo diz assim, 11, 13. Ele diz assim, dirijo-vos a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, ele diz aqui mesmo que ele era o apóstolo dos gentios, né? E por ele ser o apóstolo dos gentios, ele vem dizendo aqui que ele era devedor. Né? Devedor de quê? Diz assim, tanto a gregos como a bárbaros, né? Gregos aqui que ele quer se referir contra aquelas pessoas que eram cultas, né? Os gregos eram cultos, eram os bambambãs, né? De lá. E diz assim, como aos bárbaros. Os bárbaros eram aqueles que eles consideravam que nem sabiam falar. Era outra língua, então era como se ele nem soubesse falar. Então eles eram bárbaros, eram ignorantes. Tantos a sábios como a ignorantes. Então, tanto a pessoas inteligentes, né, como a pessoas menos inteligentes. Ele era o quê? Ele disse que era devedor. Então, nós hoje também somos devedores. Né? Tanto a bárbaro, né, como a gregos, né? Tanto a sábios como a ignorantes. Nós temos esse dever também, né? Para com as pessoas, né? Levarmos esse evangelho, né? Para que as pessoas possam receber a vida de Deus, né? Senhor Jesus, né? E ele diz assim, por isso quanto está em mim, estou pronto. Então nós também temos que estar prontos a pregar o evangelho, né? Eu lembro muito daquela questão quando o Senhor diz assim, ide, né, e pregar o evangelho. Né? No original é indo, né? É no gerúndio, indo e pregando o evangelho. Né? Então, nós temos que estar indo a todo tempo pregando o evangelho. Né? Muitas vezes a gente espera, né, por algum movimento que os irmãos vão fazer na igreja e vai todo mundo e prega o evangelho em determinado lugar. Né? Isso é muito bom. Mas só que quando ele diz assim, indo,
Ele não está esperando para um dia específico a gente ir pregar o evangelho, mas ele diz indo. Para onde você for, você prega o evangelho. Então, esse deve ser o nosso dever, né? Pregar o evangelho. Né? Indo e pregando, né, o evangelho. Né? Senhor Jesus. Né? E isso a todos, né? Não importa a quem, né? Senhor Jesus. Versículo 16. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então ele diz assim, logo no início, né? Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Essa questão de poder, né? Aí ele vem dizendo que alguns irmãos, né? Ah, porque é o dínamo, né? Força, explode tudo e tal. É interessante, né? Mas aí o que a Bíblia nos mostra, né? Ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 1, que esse poder, né, é o próprio Cristo. Né? Cristo é o poder em nós. É Cristo com que faz com que a gente fale, né? É Cristo que faz com que a gente cresça. É Cristo que faz com que a gente receba tudo aquilo que tem Deus nos dado. É 1 Coríntios 1, 24. Senhor Jesus. Diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, esse poder, né, que Paulo diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque é Cristo, né, porque é o poder de Deus, né? Cristo é o poder de Deus, e nós temos esse Cristo em nós. Né? Nós temos o poder, né, como dizia lá o camarada, nós temos o poder. O poder está em nós, porque Cristo está em nós. Então nós não devemos nos envergonhar desse poder, mas falar, né? Porque esse poder está em nós, né? Senhor Jesus. E esse poder diz assim, para a salvação, né? Voltando para Romanos, Maria. Para a salvação de todo aquele que crê. Diz assim, né? Porque não me envergonho, diz assim, né? Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando ele fala isso, eu me lembro daquele versículo que a gente tanto fala, né? De João, né? João capítulo 3, 16. Que diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Vamos ver, Maria? João 3, 6. Senhor Jesus. Ele diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí diz a mesma coisa. Para todo, né, o que nele crê. Então, esse todo aqui está incluindo, de fato, todos. Toda a humanidade, todo mundo, todos aqueles que nasceram de Adão até o último, né, que ainda vai nascer. Esse todo está incluído. Aí ele diz assim, todo aquele que dele crê. Aí aqui o gargalo, né, afina, porque é todos, a dizer aquele que nele crê. Então, todos está incluído, mas esses todos ele tem que crer. Né? Quando você crê, quando nós cremos, então nós recebemos a vida de Deus. E o que eu sempre falo, né, essa palavra crer não é acreditar, né? Porque se você chega em um lugar pior que você imaginar e perguntar, vocês creem em Jesus? Todos vão dizer que creem. Mas a gente pergunta, vocês são salvos? Não. Por quê? Porque não é crer. Essa palavra é receber. Né? Quando nós recebemos, como eu falei no princípio, né? Deus dentro de nós, o Espírito de Deus dentro do nosso espírito, então esse Espírito de Deus se mistura com o nosso espírito e aí nós nos tornamos filho de Deus. Então, todo aquele que recebe, né? Que receber, não perece, mas tem a vida eterna. Então, em Romanos, ele diz desse mesmo jeito, né? Ele diz assim, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ou seja, aquele que recebe. Então, quando nós recebemos a vida de Deus, né, nós nos tornamos filhos de Deus, né? Senhor Jesus. Aí ele diz assim, primeiro dos judeus e também do grego. Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, não primeiro, a gente já viu, 1 Coríntios. Senhor Jesus. Primeiro João, capítulo 4, versículo 22.
vem nos falar assim: vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Né? Quando o Senhor era judeu, né? Então quando o Senhor veio, né? Ele veio para o seu povo, os judeus. Né? Deus, ele escolheu os judeus, né? Para ser seu povo de propriedade exclusiva de Deus, eram os judeus. Né? Mas nós sabemos que quando o Senhor veio, os judeus não o aceitaram, né? Mas ele diz lá em João, né? Mas todos aqueles que o receberam, né? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então aí o Senhor, ele abriu, né? A salvação não só agora para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Então nós estamos incluídos agora nesse crer, né? Nós recebemos e agora nós nos tornamos a igreja de Deus, né? Senhor Jesus. Então a salvação vem pelos judeus. E aí Paulo, ele começa justamente dizendo isso. Olha, tudo começa, né? Vem pelos judeus, né? Depois dos gregos, né? Senhor Jesus. A gente vê isso também, né? Em Romanos também. Romanos capítulo 2, versículo 9 e o 10. Diz assim: tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, do judeu primeiro, também do grego. Então, as coisas ruins, né, vêm para os judeus e depois para o grego. E as coisas boas também, né, que o Senhor tem a oferecer, né, vêm para os judeus e depois para o grego. Então, tudo vem primeiro para os judeus, né, com relação às coisas de Deus, né, depois os gregos. E Paulo, ele seguia isso. Eu vou ler alguns versículos, a gente vai ver aqui que é mais rápido. Senhor Jesus. Atos 9, 20, Maria. Atos 9, 20. Diz assim, e logo, isso é quando ele chegava em alguma cidade, né? Quando Paulo chegava, ele logo ia para onde? Diz assim, logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse é o Filho de Deus. Então, quando Paulo chegava, né? Ele ia primeiro para uma sinagoga. Isso por dois motivos, né? Porque primeiro era onde se falava de Deus, né? Ele ia para lá aonde que podia se juntar pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, né? Então ele ia logo para lá, né? E aí alguns até os irmãos podiam até ler depois que fala que alguns se convertiam, né? E tinha alguns que diziam, não, para a semana você vem de novo, né? Eles diziam, Senhor Jesus. 13, capítulo 13, versículo 5. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Então, em outras, esses são alguns exemplos que a gente dá, né? Que eles faziam isso. Ele ia a um lugar onde que se ajuntavam os judeus, né? E aí ele falava. E provavelmente, se ele chegasse lá, ouvisse ou não, depois ele ia para os gregos. O grego que eu digo, no caso, os gentios, né? Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então ele ia, logo que chegava, ele ia para as sinagogas, né? E depois, provavelmente, ele descambava, né? E ia para outros lugares, para onde o Espírito mandasse, né? Se o Espírito não impedisse, ele estava indo, né? Senhor Jesus, anunciando a palavra do Senhor. Então, ele seguia esse primeiro os judeus, né? Depois os gregos. Senhor Jesus. Versículo 17 de Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então diz assim, né? Senhor Jesus. Lá que a gente viu lá em João, capítulo 3, né, que diz assim, porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e a gente vê que ali, né, o amor de Deus é a origem da salvação, né?
é o motivo, né? O amor ali é o motivo e é a origem, né? Foi Deus quis, né? Deus originou ali, não, eu amei esse povo, eu quero salvar, né? Então ali foi o motivo que Deus teve, né? E a origem foi o amor para nossa salvação, né? Ali foi o motivo de Deus, o amor foi isso, né? Lá em João. E aí a gente vê em Efésios, né? Que fala, eu ia só falar, mas é bom ver, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 2 ao 5. Efésios 2, nos quais andemos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe do potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? Entre os quais também nós, né, andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico de misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então a gente vê aqui, né? Lá é o motivo, né? E a origem foi o amor. A gente vê aqui que o meio, né? Por onde Deus salvou, né, a humanidade, foi a graça, né? Pela graça, sois salvos. Então o meio foi a graça, né? E em Romanos, né, que a gente viu lá, né, diz assim, né, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Então, aqui foi a justiça de Deus, né? Senhor Jesus, o poder, né, da salvação foi a justiça de Deus, né? Deus, né, ele não podia apenas chegar e dizer, mas tá todo mundo salvo, né? Tá todo mundo embaixo de condenação, mas agora tá todo mundo salvo só por isso mesmo. Então ele estaria sendo injusto, mesmo ele amando, né? Mesmo ele tendo graça, né? Mas ele seria injusto, porque os anjos ou até o diabo poderiam dizer, não, mas aí como pode eles, todo mundo errado, e isso seria injusto, né? Mas aí Deus, né, deu o seu próprio filho, né? Senhor Jesus. João capítulo 19, versículo 30. Diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Né? Então o Senhor, né, ele morreu em nosso lugar. Isso aqui foi a justiça de Deus. Né? Deus morrendo em nosso lugar. Né? Aquela palavra, né, Miguel? Miguel quem gosta. Tetelestai, né? Essa palavra que está consumado. Tetelestai. Quer dizer, você tem uma dívida enorme com a pessoa. E essa pessoa chega e diz assim, tetelestai, aí, rasga essa dívida. Acabou, não tem mais dívida. Você não está devendo mais nada para ninguém. Né? Essa é a palavra original, né? Uma dívida que a gente tinha que Deus pagou. Né? Então nós não temos mais essa dívida, né? Porque Deus pagou. Deus morreu em nosso lugar. Esse é o poder de Deus. Né? Então Deus, ele nos salvou, né? E ele não foi injusto. Tinha que alguém morrer em nosso lugar. Tinha que alguém pagar por tudo, né? Por tudo não, pela aquela besteira, vamos dizer assim, né? Que Adão fez logo no início. Né? Então alguém, um justo, teria que morrer pelo injusto. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então foi isso que o Senhor fez. Ele pegou esse escrito de dívida e ele cancelou, ele rasgou, ele cravou na cruz. E hoje nós não temos mais essa dívida.
E essa dívida que a gente tinha, a gente pode pensar que era a dívida para o inimigo de Deus, né? O nosso inimigo, Satanás. Mas nós não devemos nunca devemos nada a ele. A nossa dívida era para com a lei, né? Nós estávamos debaixo da lei, né? Mas aí o Senhor pegou isso, né? E essa dívida, né? E encravou na cruz, né? O Senhor pagou lá na cruz. Hoje nós não devemos mais nada à lei, né? Senhor Jesus, nós hoje estamos na graça, né? Recebemos essa salvação, né? Senhor Jesus, em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18, ele diz assim: pois assim, como por um só ofensa, no caso Adão, né? Diz assim: veio o juízo sobre todos os homens, né? Adão ele pecou, então todos nós, né? Veio quem? O juízo, né? Estava sobre nós, a lei estava sobre nós, para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, né? O Senhor morrendo na cruz, diz assim: veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por um só ato que Adão fez, entrou a morte, entrou o pecado, entrou a condenação, né? Entrou a lei e entrou o juízo, né? Sobre todos os homens. Então, também por um só ato, né? De justiça, né? Do próprio Filho de Deus morrendo em nosso lugar, nos trouxe o que? Veio a graça sobre todos os homens, né, para a justificação que dá vida. Então, aleluia, isso é maravilhoso. Senhor Jesus. Aí ele diz assim, o versículo 17 ainda diz assim: Senhor Jesus, como está escrito, né? Quando ele diz isso, aí diz assim: o justo viverá por fé. Ele está se referindo ao livro de Abacuque, né? Um livro aqui, como o irmão disse, tem esse livro, né? É Abacuque. A gente vai ver aqui, é pequeno, né? E fica difícil de achar. 2:4, Maria. Ele está se referindo a esse versículo que diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então, isso vem dizer o quê? Que com relação à fé, com relação ao crer, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento tá em uníssono, né? Eles concordam um com o outro, né? E nós sabemos que tudo, né, do Antigo Testamento está em uníssono com o Novo Testamento. Mas eu gosto sempre de ver, né, de mostrar, né, que, de fato, um conclui o outro, né? Senhor Jesus. E ele diz assim, né, de fé em fé. É justamente isso que o nosso crescimento vai ser de fé em fé. Nós não temos poder para nada, nós não podemos fazer nada, mas a justiça de Deus, né, o poder de Deus, que é Cristo em nós, vai fazer com que a gente, de fé em fé, né, cresçamos, né? Senhor Jesus. E aí diz assim: o justo viverá por fé. Aí vem essa palavra, né? O justo. Quem de nós é justo? Nenhum de nós. Mas o Deus, né? O que morreu em nosso lugar, Jesus Cristo, ele está dentro de nós, né? Então, nós somos justos não é porque a gente é justo, né? Mas porque Deus, que é justo, está em nós, né? Deus, ele se misturou com o nosso espírito, né? O Espírito de Deus misturou com o nosso espírito e hoje somos, né, justificados, né? Senhor Jesus. Então, esse Espírito de Deus é que faz com que a gente seja justo. Essa é a mesma questão quando a gente fala a questão de ser santo. Quando a gente diz ser santo, não é ser santo que não peca, mas é santo porque nós temos a vida de Deus. Então, nós somos justos porque temos a vida de Deus, né? Nós somos justos porque cremos em Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor.